você não consegue dizer não, pode ser trauma, sabia? Você já percebeu como é difícil dizer não? Quantas vezes você acabou dizendo sim, mesmo quando o seu coração e o seu corpo inteirinho gritava que não queria? Às vezes a gente pensa que isso é só educação, que é ser gentil. Mas eu quero te contar uma coisa. Muitas e muitas vezes, não conseguir dizer esse bom não ou não tem relação direta com trauma. E hoje, nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender o porquê isso acontece, como o trauma influencia suas escolhas e principalmente como é possível transformar isso. Muitas pessoas que têm dificuldade em colocar limites passaram sim por experiências em que elas foram invalidadas, ignoradas, punidas quando elas se posicionaram, trouxeram esse não à tona. Pode ter sido na infância, quando você disse que não queria algo e foi obrigado a aceitar. Quantas vezes isso não acontece na infância, hein, gente? Quantas vezes essas crianças têm que engolir a seco porque o adulto está mandando? Pois é. Então, pode ter sido em relações também abusivas, onde o seu não nunca foi respeitado. Ou até em ambientes escolares, religiosos, onde aquele silêncio, aquela obediência eram vistos como virtudes, né? E esse padrão ele vai literalmente se repetindo aqui, ó, na nossa vida adulta, no nosso cotidiano. E eu vou te falar como, sabe como? Quando você aceita aquele convite para sair, mesmo exausto, sem força alguma. Quando você sai por aí assumindo tarefas extras no seu trabalho, mesmo sabendo que, cara, não vai dar conta. E aí aquele sim, literalmente, para favores que machucam você, só para não decepcionar o outro, em prol ao prazer do outro. Quem nunca se reconheceu nisso, hein? E ao mesmo tempo, dentro de você, sabe o que acontece? Fica aquele aperto no peito, aquele ressentimento e aquela sensação. Eu não acredito, eu me traí de novo. Em algum momento você já pensou isso? Me conta aqui nos comentários. Qual foi a última vez em que você disse sim, mas queria ter dito não? Esse sim aí, ó, esse sim que eu vou falar que ele é automático. Ele não é uma falta de força, não é uma fraqueza, não é uma falta de opinião, de caráter. Ele até hoje só foi uma estratégia de sobrevivência. O seu corpo aprendeu que aceitar era muito mais seguro do que você se jogar numa rejeição, numa punição, num abandono. E como se dentro de você houvesse uma voz assim dizendo: se eu falar sim, eu não vou ser rejeitado, eu não vou ser punido, eu vou garantir o meu pertencimento aqui. Porque pertencimento é absurdamente importante para o ser humano. E é desafiador. O que acontece muitas e muitas vezes com esse mecanismo em que você não se percebe, sai vomitando esse sim, quando não era para acontecer. E isso é um padrão inconsciente. E com isso, sabe o que acontece? Você vive se moldando, se adaptando, se anulando. E quando você vê, bluft, aquele sim de novo apareceu como um mecanismo de tudo isso. Isso é o que a gente chama aqui, sabe do quê? De somatização do trauma. Porque não é só a sua mente que tem medo do conflito ou da rejeição, mas é esse corpo aqui como inteiro reagindo. Quando esse aperto no peito acontece, aquele nó na garganta, aquela trava, aquela respiraçãozinha que começa a encurtar, aquela ansiedade que bate aqui só de pensar que eu vou dizer não. Isso tudo, gente, é o trauma dizendo que não é só uma lembrança, mas uma marca que fica registrada no corpo, nos reflexos e nas respostas automáticas. E talvez você esteja
se reconhecendo nessas sensações agora aqui, nesse estado de consciência que a gente está trazendo. Agora eu quero te convidar a refletir comigo. Como seria sua vida se você pudesse dizer não sem culpa? Quantas vezes você foi dormir exausto, sem energia, porque não conseguia colocar um limite? E se você pudesse mudar isso agora, essa história? E se você pudesse aprender a dizer não? Não significa rejeitar o outro, mas sim este não, escolher a si mesmo. E a boa notícia, sabe qual é? E que isso pode ser possível e transformador para a sua vida. O primeiro passo é trazer consciência, como aqui agora. Perceber que esse sim automático só foi uma estratégia antiga de sobrevivência criada lá atrás, quando você realmente precisava dela para estar ali, pertencendo, sobrevivendo. Mas hoje, aqui e agora, como adulto, você já pode escolher outras formas. Então eu quero pedir para você, escreve aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade em dizer não. Vamos juntos criar um espaço de troca, porque quando você escreve, você já dá o primeiro passo de consciência e voz a essa dor para ganhar luz e transformação. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem também precisa ouvir essa mensagem. Ativa as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou continuar trazendo reflexões sobre como o trauma influencia a nossa vida e, principalmente, como podemos transformar isso. Nos próximos vídeos vamos falar dos prazeres ser culpa. Bora descobrir mais no próximo vídeo?